Um tema interessante. Podeis intervir quando quiseres. Chama-se Lei da Reprodução. Visão espírita. Ok? Vamos então refletir um bocadinho. Tomando o Livro dos Espíritos como base, como sabeis, o Livro dos Espíritos é o núcleo central da doutrina espírita. A doutrina espírita está a fazer o vendaval. A doutrina espírita, como sabeis, começou com a investigação levada a efeito por Allan Kardec, pseudónimo de Ponte Leão Denis Alves Ribeiro, ou Ribeiro, como queiram dizer, em 1857. Aquele que apresenta o Livro dos Espíritos ao conhecimento público, 18 de abril de 1957. E é desta investigação que ele faz que vai sair este livro, e começa por ser o núcleo fundamental da doutrina espírita. Todos os demais livros conhecidos, que constituem a chamada codificação espírita, ou também codificação de Allan Kardec, já que ele foi codificador, na verdade, todos os demais livros decorrem ou defluem do Livro dos Espíritos. Por isso mesmo, a doutrina espírita é um todo devidamente estruturado e global, em que os assuntos defluem do livro se vão desenvolver nos demais livros. E por isso mesmo, quando falarmos de espiritismo, e que estamos a ler um livro espírita, estejam atentos para verificar se este livro coincide, ou não contesta, ou não ensina nada que contrarie o que está escrito na codificação espírita. Ele é, atentos todavia que a doutrina espírita é uma doutrina dinâmica. Os espíritos superiores não disseram tudo que concerne ao conhecimento universal. Não. Mas disseram à humanidade, trouxeram à humanidade o que se reputa conveniente e ajustado às necessidades educativas para a compreensão mais clara do cristianismo, na sua essência, que fora deturpado, subvertido e adulterado. E aí estão os espíritos venerandos, como os sireneus do amor, ou os divulgadores, os arautos, os divulgadores de uma doutrina que de facto radica neles, tem origem neles, por mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, ou de Deus, o Pai Criador, como queiram dizer, e vem elucidar-nos, trazer-nos ângulos do saber, tocando em todos os campos do saber, desde as ciências exatas, ou as ciências que se investigam e estudam a ordem material, até às ciências que estudam e investigam os fatores comportamentais, a relação do homem com o Pai Criador, enfim, as ciências filosóficas, éticas, estéticas, e por aí fora. Todos os campos do saber são abarcados e abrangidos pela visão ou concepção que a doutrina espírita nos dá, tendo sempre como finalidade maior, entenda-se, conduzir o ser humano, encarnado ou desencarnado. Os educandos espirituais são os seres encarnados, nós, e os desencarnados, que como nós trabalham e lutam, que são os espíritos errantes. O que quer dizer, não atingiram a perfeição espiritual e vivem entre a terra e o céu, isto é, entre o plano físico e o plano espiritual. No final de cada existência, voltamos à dimensão do espírito, ali trabalhamos, estudamos, na medida do possível, ou do grau de adiantamento que tenhamos, ou as condições que tenhamos realizado, para que tal se possa verificar, e
Adiante, novamente, voltamos ao plano físico, ao trabalho vivo. Este trabalho que se engrandece e que se aprimora em qualidade e quantidade, digamos assim, na razão direta em que o espírito alarga os potenciais, realiza os potenciais dos seus potenciais e amplia graus de capacidade intelectual e moral e, consequentemente, vem trabalhar sempre em prol do progresso geral. Na medida em que seria não credível ou inconcebível que a conquista do saber e da moralidade serviria para que o ser se confinasse na contemplação ao Pai Criador e não no serviço determinante do processo evolutivo de todos os seres. Já que existe um princípio universal de solidariedade, em que os seres conquistam graus de evolução por amparo, amor, solidariedade dos outros mais adiantados, e depois não se dedica ou não se determina a voltar ao encontro dos outros para que trabalhe a evolução dos mesmos, enquanto que ela, o espírito, está sempre com uma mão estendida para cima dos mais adiantados, convém estender a outra para os menos adiantados. Princípio determinante e universal da solidariedade, em que os mais adiantados têm o dever indeclinável de colaborar no auxílio aos menos adiantados. É por isso que a Divina Sabedoria os coloca em interação para que essa interajuda se verifique e o processo dinâmico se realize. É então que a lei da reprodução... Não devia estar caído. É então que a lei da reprodução enquadra ou integra a lei divina ou lei natural. Porquê? Porque é ela a determinante para a manutenção do mundo corpóreo. Sem a lei da reprodução, não existia mundo corpóreo. Ora, o mundo corpóreo é essencial. Enquadra a determinação divina para que se opere o progresso. Imagina, é verdade que o espírito progride substancialmente na dimensão do espírito. É verdade isso. Todavia, aí está, é que o trabalho que se desenvolve no mundo, não é verdade? Mantendo a lei da reprodução, o mundo corpóreo, realiza-se uma finalidade superior da evolução humana e, consequentemente, a marcha do progresso. Ora, o espírito, ao reencarnar, não é verdade? E ele reencarna mediante a lei do progresso. Sem ela, os seres humanos não reproduziam, não se reproduziam. Então, a vez de convir que esses espíritos, ao reencarnarem, trazem consigo também, ou está implícito na sua condição corpórea, temporária, não é verdade, o trabalharem a intelectualização da matéria. É verdade. E isso chama-se um processo dinâmico dos elementos que servem de base à constituição da estrutura corpórea. Nós manifestamos-nos, não é verdade, com base nos trilhões de células que nos constituem o organismo. Diz o Dr. Jorge Andréa, esse excelente investigador que eu gosto muito, pela a noção que nos faculta na sua autoridade de investigador, cientista. Ele é um psiquiatra espírita, nos seus livros, que eu tive a felicidade de ler. Dá-nos um entendimento excelente, não é verdade? De que nós temos cerca de 60 trilhões de células. Ora, estas células são organoides que nos servem de base à manifestação, altamente especializadas. As células do meu cérebro estão agora a permitir-me que eu reproduza, enquanto espírito, o campo de conhecimento adquirido na tentativa de transmitir um pouco a visão espírita da lei da reprodução. Se as minhas células falhassem, eu não era capaz de transmitir-vos. E eu ficava bloqueado dessa comunicação. Ou ficaria bloqueado da possibilidade da comunicação. Então, essas células altamente especializadas são organoides, seres vivos, não é verdade? Que vão permitir-nos colher a experiência que o plano físico nos origina. Imaginem as células do fígado. Elas recolhem venenos e não se envenenam.
Olhem as células que constituem os rins. Filtram, eliminam as substâncias nocivas. Todavia, elas não se destroem com esses venenos. Não é isso? E por aí fora. Olhem as células altamente especializadas, não é verdade, do sistema nervoso, que captam os circuitos elétricos constitutivos do organismo, não é verdade, em constante trabalho nas sinapses, nos encontros, que também cansam. Não é verdade? Não é verdade? Os dendritos, tudo aquele campo admirável. Olhem a coluna. Por aqui abaixo, não é verdade? O bulbo raquidiano e por aí fora. Tudo isso. Imaginem que estrutura, a vez de convir, essa estrutura foi constituída no decurso dos milhões de séculos. Com base em quê? Pelas necessidades do espírito. Porque à medida que o espírito progrediu, e progrediu porquê? Porque nós existe um princípio inteligente e indestrutível. Se não fosse um princípio inteligente e indestrutível, não guardávamos as experiências. E não guardando a experiência, não crescíamos em consciência, em inteligência. E, consequentemente, em moralidade, que é a resultante da inteligência. Pois bem, e então havemos de convir que no percurso evolutivo das espécies, até houver-se o ser humano, e já na condição antropológica ou na antropologia física, vejam que nós começamos lá no lemur, por ali fora, não é verdade? Passando no homem barbudo, no homem no quadrúpede, até que o homem se faz direto, não é verdade? Chega o homem de Cro-Magnon, já o vemos a pintar e com uma organização social excelente, já com um grau de cultura muito interessante, a saber aproveitar o meio e utilizá-lo para dar resposta às suas necessidades. E vemos aí esse progresso imenso que se faz, e para que esse progresso se efetive, o princípio inteligente, não é verdade, realiza então a estrutura de base, o corpo, para manifestar-se. Podemos agora encontrar aqui uma doutrina espírita explícita, as variações que se operam nas estruturas corpóreas, até àqueles que apresentam deficiências variáveis. E aí é outro ponto, que encontramos o mecanismo da lei, a lei de causa e efeito, a chamar o espírito ao processo reabilitador. Mas são situações temporárias, em que o espírito doente, ou gerando efeitos nocivos no seu mau proceder, exige um tipo de estrutura física que o tolha ou origine quadros de vicissitudes mais difíceis, não é verdade? Com doença, inclusivamente. Para quê? Para que ele entre no processo reabilitador. Voltamos ao nosso ponto. Se a lei da reprodução é a lei divina ou lei natural, ou enquadra a lei divina ou lei natural, é, portanto, mecanismo da vida, e, consequentemente, ela está integrada nas leis biológicas. Bio, quer dizer vida, lógica, estudo da vida, leis biológicas. E, consequentemente, seria admirável que os biologistas, os cientistas que estudam a biologia, com todo respeito, que é uma ciência que eu gosto muito, havíamos de convir que eles deveriam ter em conta sempre o espírito, para poderem aferir das variações específicas que podem manifestar-se no ser. Consta que o grande mentor da teoria da evolução das espécies, Charles Darwin, não é verdade, vivia uma preocupação dominante de encontrar o elo perdido entre as espécies, no salto qualitativo de espécies. Penso que não terá chegado a esta conclusão. Todavia, houve um seu émulo, senhora ao tempo, que, como ele apresentou também a teoria que já estudava e apresentou na Academia Inglesa, que é a senhora Sir Russell Wallace. E esse descobre o elo de ligação, dizia que este reside na função, ou seja, num princípio indestrutível que existe no ser, que está no espírito. Consequentemente, está no espírito. O espírito, por evolução, forja estruturas mais aperfeiçoadas para que se opere a sua manifestação na interação no meio da vida
E esse salto qualitativo exige uma estrutura mais ajustada a esta manifestação. O homem de hoje, como sabemos, ainda não usa totalmente os recursos que a estrutura física lhe permitia. Contudo, nós também estamos num processo evolutivo e, consequentemente, a caminhar para um salto qualitativo de uma espécie mais aperfeiçoada. Não é verdade? Porque também a sucessão e aperfeiçoamento das raças dá-se em função do progresso evolutivo dos seres. Uma das razões. Outras razões, não é verdade, as diferenciações das raças humanas também têm a ver com o meio onde vão nascer, com as condições específicas, mas sempre também, de algum modo, referenciadas à condição evolutiva do espírito. Há espíritos que estão vivendo em raças que muita gente considera menores ou menos evoluídas, não é verdade? Já que hoje não existem raças, diríamos assim, simples. Sabeis porquê? No processo evolutivo que a biologia faculta, se as espécies se cruzassem ou vivessem só entre si, elas tenderiam a morrer mais rapidamente. Todavia, é por isso que as espécies e a natureza nos dá a lição de vida se misturam com, diríamos assim, seres que se apresentam de forma diferente. Vejam a seleção natural que os animais fazem. Não escolhem o mais fraco. Esse é quase abandonado. Então a miscigenação que se vem operando mesmo na espécie humana é altamente enriquecedora, reforça a espécie e reduz, portanto, a progressiva destruição vital. É por isso que essa miscigenação se tornou útil e excelente ao processo evolutivo e enquadra a extraordinária sabedoria existente na divina bondade que nos chega até nós para que a vamos apreendendo e, consequentemente, melhor nos ajustarmos também aos hábitos e à correção que há de decorrer da nossa compreensão para minorar o desgaste orgânico, correção de hábitos, de atitudes, etc., a fim de que a estrutura física responda à finalidade superior, que é proporcionar-nos trabalho de evolução, para que a evolução se efetive. E nessa medida também, nós possamos estimular o progresso dos seres que nos servem de base à manifestação. De que é constituído o nosso corpo? O nosso corpo, como sabeis, alimenta-se dos 4 elementos principais, que são a base de todos os outros. Quais são eles? Na química, os mais simples. Oxigênio. Nitrogênio, hidrogênio, carbono. oxigênio, carbono. Não é isso? Outro, ajudem-me. O nitrogênio, ou o azoto, não é isso? Porquê é que o azoto é importante? Nós não inspiramos o CO2. Porquê? Porque ele reduz a combustão. Se nós só inspirássemos oxigênio, tínhamos mais vitalidade, mas gastávamos mais rapidamente. Então, estes elementos simples estão no nosso organismo, todavia, predominantes. No estudo da bioquímica, estão lá patentes. Todavia, há outros elementos que nós precisamos para manter. Lá vem o ferro, até o ouro, temos no organismo, que são elementos da natureza, não é verdade? E que o organismo precisa para manter-se vivo. É por isso que quando a gente vai ver uma receita e diz, depois vê lá a descrição bioquímica do medicamento, tem aqui, já. Estão lá os elementos todos. Porquê? Para alimentar as células, vitalizar as células, para que elas vivam, respondam. Respondam, diríamos assim, ao trabalho que lhe cabe fazer. Mas isto decorre, em grande parte, da harmonia da mente. Porque imaginem, uma célula isolada tende a não saber o que fazer. E não sabe. Porque elas não têm consciência e são impulsionadas pelo espírito. É o espírito que as orienta, controla. Quando se vai operar a reencarnação, pela lei da reprodução, o espírito é designado antes e encaminha-se
diríamos assim, quando ele é designado, como sabeis, está feito um estudo que é mais ou menos complexo do grau de adiantamento do espírito e o propósito que é a reencarnação perspectiva, com nuances específicas variáveis de ser para ser, de encarnado de espírito para espírito. Eis que é feito um estudo do ambiente, quem não são os seus pais, etc, etc, que vai encontrar, tudo isso é estudado. Ora bem, então havemos de convir que, para que tal se verifique, é então que depois o espírito é encaminhado para a mãe, até antes que se opere a fecundação. Leia-se, a propósito, um livro que nos dá uma noção muito interessante, Missionários da Luz. Quando o espírito Segismundo vai reencarnar, o instrutor, abnegado e nobre espírito Alexandre, não é verdade, vai recolher, primeiro Raquel recolhe nos braços na dimensão do espírito, e ele já vem ligado à mãe, quando a mãe, enfim, ainda não está fecundada, para operar ou começar o processo da gestação. E vemos ali, nesse interessante quadro, não é verdade, as entidades venerandas, até ajudando, por um mérito que conquistou o espírito, ajudando o gameta masculino, o mais harmonizado, para que ele se encaminhe para a fecundação. Porque o espírito, ligado já à estrutura física, ligado ao óvulo, vai fazer a atração por sintonia ou afinidade do elemento masculino, neste caso do gameta, que traz consigo, diríamos assim, todo o mecanismo que se vai desenvolver no decurso daquela existência para a estruturação daquele organismo. Estão a ver? Então é muito interessante isso, porque é o espírito que age, ele tem a lei, o princípio filogenético, e é ele, espírito, que vai atrair o elemento para que se opere a fecundação e se dê a estrutura física. Logo após a fecundação, por os blocos energéticos do perispírito agindo nos genes, vão permitir, de facto, que o espírito reestruture o seu veículo de manifestação. Porquê? Porque o espírito traz consigo a ideia da estrutura. É a ideia que ele traz e que vai estruturar este veículo de manifestação, que lhe vai servir de base. Se nas zonas menos adiantadas funciona a lei, o princípio da lei de causa e efeito, nos mais adiantados estes espíritos escolhem e podem intervir na estruturação, porque têm mérito para tanto. Nos menos adiantados são as entidades venerandas, que orientam na estrutura em função do mérito do espírito e das necessidades que tem de passar por aquelas ou aquela circunstância. Sempre se opera o princípio da lei do merecimento, e na qual sempre se faz patente a misericórdia de Deus. Vemos então os tipos rássicos irão evoluindo substancialmente. Essa evolução se dará quer pelo embelezamento externo, mas acima de tudo por uma melhor estruturação, já que os organismos vão se tornando cada vez mais leves, menos pesados. A nossa máquina física ajustada à nossa precária condição evolutiva é muito grosseira e sofre desarranjos substanciais. Estes arranjos estão também provocados pela nossa precária condição de ordem moral, pela profunda desarmonia da nossa mente. Desarmonizados, pautados por vícios, objetivos nocivos, que são prejudiciais à harmonia orgânica. Pois bem, vemos então que, na razão direta em que o espírito se aprimora, se moraliza, também embeleza e afina a estrutura de manifestação. Embeleza a periferia, mas acima de tudo reorganiza, aprimora a estrutura de manifestação, em que a máquina se torna mais apta à manifestação das faculdades intelectuais e, consequentemente, os ritmos orgânicos também adquirem maior harmonia, maior equilíbrio, porque o ser mais evoluído também gasta as suas energias para fins elevados, para os fins que concernem ao espírito. Sai da animalidade e caminha para as realizações determinantes da sua ascensão espiritual, em que, diríamos assim, o ser embeleza o fenotipo, isto é, a aparência de si. Mas essa aparência que apresenta, diríamos assim,
do seu envoltório, na verdade, adquire, diríamos, relação com a beleza interna do espírito. Não é ao contrário. Há muita gente linda por aí no plano físico e que chega ao mundo espiritual e fica muito feia. E porquê? Porque tinha a fealdade interior. A imoralidade existia no seu interior. E a máquina física bonita, enfim, que lhe fora facultada, acaba por apresentar adiante quadros deploráveis e o ser volta à dimensão do espírito e aí se repercute na estrutura perispírita, já dado que o perispírito, como sabeis, é plástico à ação da mente. E, portanto, reproduz a mente, reproduz o que vai na alma. É que o veículo, portanto, fica. É por isso que encontramos muitos espíritos em quadros andrajosos, doentes, aleijados, feios, horríveis. Tudo isso porquê? Retrata, põe em evidência o quadro destrabalhado, de desequilíbrio profundo, por carência de moralidade do espírito que está usando aquele corpo. Vamos falar um bocadinho agora nos obstáculos à reprodução. Se a lei divina se expressa também na lei de reprodução como finalidade superior, manutenção do mundo corpóreo, que é necessário à marcha, ao progresso em geral e à marcha do universo, como ensinam os espíritos superiores, havemos de convir que os obstáculos à reprodução são contrários à lei. Se contrários à reprodução, e que nessa medida são atentatórias da divina lei e logo trarão consequências fatais àquele que assim procede. Se no uso do livre-arbítrio alguém obstaculiza a reprodução sem necessidade, está comprometendo-se com a lei. E então, nesses obstáculos à reprodução, nós encontramos variadíssimos desvios que concernem ao uso da sexualidade. Verdade? Pois que a lei da reprodução se expressa ou manifesta pela sexualidade, é ou não é? Então nós encontramos desvios à lei da reprodução nos desvios da sexualidade. E esses desvios se afastam da normalidade, segundo assim é concebida, não é verdade? Podem começar nos usos e costumes em que o ser humano, não é verdade, usa contraceptivos na sua relação sexual, usa pílulas e faz abortos. Primeira questão. E são atos que realmente nocivos. Todavia, havemos de convir que ainda aqui, na reflexão que fazemos, não fazemos juízos depreciativos de ninguém. Estamos a refletir e a avaliar para que no uso da liberdade que dispomos adquiramos um juízo mais ajustado àquilo que deve conduzir-nos a um comportamento mais nobre, em padrões mais dignos, mais nobres. Então devemos de convir que o ser humano se congrega no decurso da sua história em famílias e que se constituíram, não é verdade, nas famílias patriarcais lá longe ou famílias dirigidas por um homem ou por uma mulher, não é verdade? Lá no clã, avançamos por aí fora e vamos cair na poligamia. E a poligamia ainda hoje existe em nosso mundo. Países que são poligâmicos e que são satisfeitos com isso. Pese embora o reconhecimento dos abusos imensos que se fazem por aí na falta de respeito à mulher. Que não se compreendeu a mulher como um espírito encarnado como os demais, já como sabeis o espírito não tem sexo, mas toma a polaridade, toma a polaridade masculina ou feminina segundo as necessidades evolutivas. Desígnio do Criador, em que a necessidade evolutiva leva ao ser a apresentar-se na polaridade masculina ou na polaridade feminina, posto que todos nós, seres humanos, também temos
polaridade, algo da polaridade feminina ou algo da polaridade masculina. E é aí que muitas vezes decorre o distúrbio. Então, havemos de convir que em totalidade, por evolução, não há masculino-feminino. Mas centro de energias criativas em que o ser se expande em atos de amor, sem perda de sexualidade, mas que elas apresentam na totalidade. Nem masculino, nem feminino. Totalidade. De ação criadora na perspectiva sublime da ascensão do ser. Nos graus de evolução menos adiantada, nós temos as diferenciações específicas homem-mulher. Polaridade masculina e feminina, segundo esta necessidade evolutiva, designações do Criador e perspectiva educativa. Já que o ser humano, pelo trabalho evolutivo, ora na condição masculina, ora na feminina, tendo o trabalho da evolução para a totalidade superior. Já que o sexo começa lá longe, quando os seres aí apenas apresentavam ligeiras protuberâncias, começaram o percurso da interação que um dia deu por evolução as estruturas biológicas que hoje conhecemos, né? As genitálias, que são determinantes para a realização educativa do ser ou finalidade específica que é a polaridade perspectiva. De modo a que se realize na lei a finalidade superior, reprodução, manutenção do mundo corpóreo. Ora, tudo o que na realidade não perspectiva manter o mundo corpóreo, salvo, segundo nos ensinam os espíritos superiores numa circunstância, o celibato construtivo. Quando o ser humano, encarnado, abdica de constituir uma família, não é verdade? Monogâmica, não é verdade? Que é a mais, que expressa um grau de equilíbrio maior, ou equilíbrio mesmo, na interação dos seres, na constituição das sociedades conjugais, e esse ser abdica da relação afetiva para doar as energias por amor dos seus semelhantes. Devota-se ao serviço do bem, por amor ao próximo, na arte, na filosofia, na ciência, na moralidade, no amor aos seus semelhantes. Transmuta as energias criativas para os fins elevados e caminha em equilíbrio, doando-se. Este celibato é construtivo e revela um grau notável de progresso do ser. Nega os seus anseios afetivos. Todos nós movemos-nos no anseio de encontrar uma alma simpática numa inter-relação de qualidades, de ideais, para as trocas de qualidades, trocas de valores, que logo completam o ser e impulsionam nas realizações superiores, fugindo, diríamos assim, adiante, à própria relação genésica, que não é pecado, é naturalíssima quando se opera entre homem e mulher. Fora disso é nociva e, consequentemente, prejudicial. Aquele que assim procede não soube manter o equilíbrio. E sendo, porventura, transexual, ele acabou por ceder à predominância de uma polaridade que não se coaduna com a sua forma física, com o seu fenotipo. E, consequentemente, está caindo num logro, aumentando o distúrbio da sua própria alma. Deveria manter-se no equilíbrio, não tendo para um lado nem tendo para o outro. Caminha numa batalha de auto-equilíbrio, doando-se por amor aos seus semelhantes. Realizaria o progresso da sua ascensão espiritual e construiria a sua finalidade superior. Até que adiante tivesse a oportunidade de renascer na polaridade cujas características psicológicas se fosse predominante. Que é assim que se dá com os espíritos transexuais, todavia em equilíbrio. Como é o caso de Chopin e Georges Sand, Madame de Staël e outros, que viviam e se completavam. Embora Georges Sand revelasse um grau notável de características masculinas, até na sua escrita, e Georges Sand as características femininas. Consta numa história, quando estava num hotel, que estava a cair uma pinga d'água no hotel, pinga, que ele morava. Georges Sand pega numa escala e foi arranjar a goteira. E consta que Chopin foi para o piano e criou a gota d'água. Essas características excelentes que revelavam a alma feminina não embora com envoltório físico masculino e a alma masculina embora com envoltório feminino,
equilibravam-se, não descambaram, diríamos assim, para a atitude desequilibrada da homossexualidade. Pois bem, todos estes quadros, como sabeis, que de algum modo obstaculizam ou expressam, diríamos assim, quadros essenciais da área biotipológica a afastarem-se do que se reputa normal no campo da lei da reprodução, são quadros patológicos ou quadros de desvios específicos que o ser gerou por um mau uso da liberdade que lhe fora concedida no uso do sexo. E isto se repercute na existência imediata. Aquelas almas que estão em processo de transição para uma polaridade diferente podem apresentar este equilíbrio, que conforme nos ensina o Dr. Jorge Andrea, e mantém este equilíbrio adiante, por certo, noutra reencarnação, vão fazer a experiência noutra polaridade, sem desequilíbrio, o que é notável. Porque, sabeis, o espírito tem que passar por todas as circunstâncias para tudo aprender, mas sem os desvios ao que se reputa ajustado à divina lei. Então, verificamos aqui assim, que esses quadros que se observam, por exemplo, na intersexualidade, em que há uma indefinição de genitália, são uma espécie de hermafroditas. Conhecem o hermafrodita? É um quadro bastante difícil, em que o ser apresentam a bissexualidade. Naquele outro caso, a genitália não se define com clareza, e a ciência hoje já tem dado, segundo nos ensina o Dr. Jorge Andrea, para investigar, para verificar qual a potência que mais se destaca, a fim de ajudar o ser à definição do seu tipo sexual. Estão a ver? Ora, devemos de convir que, porque é que estes quadros aparentemente aberrantes se observam dentro deste campo da sexualidade relacionado à lei da reprodução? Aí temos nós quadros patológicos decorrentes, diríamos assim, de abusos de ontem. A homossexualidade em si é também um quadro, segundo nos diz o Dr. Jorge Andrea dos Santos, Forças Sexuais da Alma, é um livro interessantíssimo, devem ler, como também o Dr. de Bernardi, que fala nas sublimes de estação, livro muito interessante, pois a descrição que nos faz muito bela e sábia desta oportunidade, e outros, Emanuel, Vida e Sexo, outro livro muito interessante. E então, nesses autores, nos foca que a homossexualidade é também um desvio à lei da reprodução, em que os seres, por distúrbios gerados ontem, trazem consigo essa tendência e descamam, até por vezes, por orientação educativa deficiente. E caem nas faixas da anormalidade, ou nas faixas perturbantes, que, diríamos assim, na volta à dimensão do espírito, eles vão encontrar-se em quadros de desarmonia e perturbação maior. Porque não se locupletam, não estão realizando a sua finalidade superior, deveriam conter-se e nunca cair na cedência aos sentidos com alguém do mesmo sexo. Já que isso é desequilíbrio e perturbação. Quadro patológico. Diz o Dr. Jorge Andrea. Pois bem, vemos assim, então, que o casamento, vamos voltar aqui ao nosso ponto, já que falámos nos desvios, rapidamente, o casamento é, por enquanto, na Terra, a relação fêmea-macho, a relação homem-mulher, a relação pluralidade feminina-masculina, para atender esses espíritos, segundo a finalidade superior, e revelarem um grau de evolução que a civilização exige e que já é patente, caem, portanto, na monogamia. Ou seja, a relação monogâmica, em que a sociedade conjugal, não é verdade, levam a ter apenas um homem, uma mulher que se consorciam, se organizam socialmente, nos termos da lei, ou sem nada disso, apenas por amor, que devem nutrir entre si, e esse amor os leva a uma finalidade de juntos realizarem a ampliação da família, darem origem à espécie, à vinda dos filhos, que são os espíritos que esperam, com os quais se comprometeram, para os receberem no seu seio e ajudarem-nos na ação educativa para que eles se engrandeçam,
E esta é a missão dos pais, missão das mais belas e de grave responsabilidade, favorecendo assim o progresso individual e coletivo da própria família, nos laços que se fortalecem, ampliam pelas interações que se desenvolvem entre si, porque o amor se alarga e aprofunde e se encaminha dilatando-se. Os filhos do casal vão depois constituir outras famílias, alargam esses laços profundos que se dilatam e aprofundam. Para quê? Para que um dia as famílias sejam famílias espirituais, sejam famílias ligadas entre si pelos laços vivos do sincero afeto, na similitude de pensar e de sentir em grau superior, famílias sadias, constituem uma sociedade sadia e se realiza a finalidade superior que Deus estabeleceu, transformando o palco da vida física e mesmo a dimensão do espírito, diríamos assim, constituída por espíritos adiantados, onde a lei de amor, fundamento da vida, de interação humana e base da felicidade, irradique também os conflitos familiares, as desordens dos seres, os divórcios, tudo isso, que são em grande parte a consequência viva da carência de amor entre as almas. Quando os espíritos se amarem verdadeiramente uns aos outros, não teremos conflitos. Todavia, não esqueçamos que na sociedade que estamos vivendo hoje, eu tenho aqui em saudade, que o tempo já vai longe, e o Fernando daqui a pouco não tem fita para gravar mais, então, havemos de convir que nas sociedades que vivemos hoje, a maior parte dos conflitos são resultantes das diferenças existentes entre os seres que constituem estas famílias. São, portanto, famílias de prova e expiação, em que as almas que mal usaram ontem os sentimentos, enfim, ou até as energias genésicas, hoje geraram compromissos, vinculações, que estão em luta com suor e lágrimas para se desvincularem por ação construtiva e edificante. Acontece que muitos dos corações hoje, com a capacidade precária ou o entendimento deficiente de si e da responsabilidade da própria existência, quando aparecem logo os conflitos, porque se deixaram seduzir por aparência, culminam nos afastamentos. E lá vão eles ao encontro. Ou então, às escondidas, andam por aí, a dar vazão ainda ao instinto poligâmico, sem a noção do que estão a fazer e dos inconvenientes que advém para si desta gravidade, desta responsabilidade. Cabe-nos então reforçar no espírito a grande batalha da iluminação da alma que é, para que nas várias circunstâncias a que foi chamada na existência, lute, trabalhe e sofra, para viver cada vez mais a lei moral pela noção de si. E esforço de edificação moral no respeito mútuo uns para com os outros, a fim de que a fraternidade possa vir a ser a meta e a alegria do convívio mútuo, e em que os seres humanos aprendem a usar as energias criativas para os fins elevados a que o Pai os chama, na finalidade superior que deve permitir um dia todos se sentirem felizes, irmãos, louvando ao Pai de amor infinito e reverenciando a Jesus pela luz do amor que lhes facultou, aos espíritos superiores pelos ensinos, a instrução que nos trouxeram, para que se alargasse a nossa noção de responsabilidade e aprendêssemos cada vez mais a viver segundo o Espírito, para que o Espírito, ou a verdade conquistada do mesmo, nos elimine a consciência e nos leve à finalidade superior da vida, a perfeição. Seja louvado nós, Senhor Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor, a luz do teu amor. Acredito que ninguém quer perguntar, seja o que for, pois não. Ai de quem quisesse perguntar-me alguma coisa. Mas se quiserem, perguntem. Nós damos-lhe 2 minutos. Como fez assim o Essa na Cidade e as Serras, não é? Cidade e as Serras. Já leram a Cidade e as Serras? De Essa de Queiroz. Estava lá o Jacinto, pegou no seu patacão o seu relógio e diz: ó Deus, dou-te 5 minutos para apareceres. Se não apareceres, tu não existes. Senão vai ser um sarilho para todos vós. Então vamos louvar a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai Criador, por muito nos amar e nos querer. Que a luz do seu amor nos fortaleça o espírito nos propósitos edificantes, nos ajude a corrigir os nossos hábitos, que vamos reconhecendo inadequados
ao que convém ao nosso adiantamento espiritual, a fim de que nós, conscientes do nosso destino e das noções de responsabilidades que se alargam cada vez mais em nosso espírito, possamos aprender a viver uns com os outros, conforme estes preceitos sublimes e fundamento da nossa felicidade, a fim de que não criemos embaraços no decurso das nossas existências e possamos progressivamente alcançar os quadros ou os planaltos da paz, da alegria e da felicidade.